Um grande salve para vocês, amigos da ciência! Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos falar sobre uma máquina do tempo real, inventada na Holanda e com a qual Galileu Galilei realizou as primeiras grandes descobertas do cosmos. Ignition, 2, 1. Talvez muitos de vocês já vislumbraram a ideia de construir uma máquina que fosse capaz de voltar ao passado. Uma ideia que, confesso, me aguçou muito no início da adolescência, quando li o livro de H.G. Wells intitulado A Máquina do Tempo. Porém, poucos anos mais tarde, quando me encantei de vez pela astronomia e ganhei o meu primeiro telescópio, descobri que, de fato, as máquinas do tempo capazes de mostrar o passado já existiam e eram usadas desde 25 de agosto de 1609 para desvendar os segredos do universo. Desde que, nesta data, Galileu Galilei apontou seu telescópio para corpos celestes vizinhos à Terra, como Vênus, onde descobriu que ele apresentava fases semelhantes ao nosso satélite natural, a Lua. Na Lua, ele descobriu que sua superfície era coberta de crateras. Outros alvos foram os planetas gigantes, Júpiter e Saturno, onde Galileu identificou 4 satélites em Júpiter, que hoje são chamados genericamente de satélites galileanos, em sua homenagem. E em Saturno, ele observou a grande lua Titã, que hoje sabemos ser a maior do sistema solar, e também observou estruturas em torno do planeta, que mais tarde descobriu-se serem os anéis. Essa máquina do tempo a que me referi são os telescópios. Você deve estar se perguntando, por que estou chamando um telescópio de máquina do tempo, certo? Vou explicar, mas primeiramente preciso falar da luz, para que você possa entender o raciocínio e desvendar a verdadeira máquina do tempo. Quando alguém liga uma lanterna próximo de você, você enxerga a sua luz instantaneamente. Isso se deve ao fato da velocidade imensa da luz. No espaço, ela viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. É a coisa mais rápida que existe. Sabemos que as distâncias no cosmos são enormes e então a luz que sai de um objeto não atinge os nossos olhos imediatamente. Aliás, dependendo da distância do objeto, a luz demora até muito tempo para chegar até nós. Vejamos um pequeno comparativo de alguns objetos celestes bem conhecidos e bem próximos de nós para ilustrar melhor esta questão para você. A Lua, que está relativamente perto da Terra, em se tratando de distâncias astronômicas, 384 mil quilômetros em média, reflete a luz do Sol. E a luz por ela refletida leva aproximadamente 1,5 segundos para chegar à Terra. Já no caso do Sol, que se localiza a 149 milhões e 600 mil quilômetros da Terra, sua luz demora 8 minutos para atingir o nosso planeta. Ainda, seguindo com esse raciocínio, a luz de Alfa Centauri, a estrela mais perto do Sol, e que está a cerca de 4,2 anos-luz de distância do nosso planeta, leva então 4,2 anos para chegar até nós. Por esta fala, você já pode ter deduzido que a medida de distância chamada ano-luz equivale à distância que a luz percorre no período de 1 ano. Lembrando da cinemática estudada aqui no ensino médio, distância é igual a velocidade multiplicada pelo tempo. Bem, vamos adiante com o nosso raciocínio. Mas antes, já deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Agora vou te mostrar efetivamente por que os telescópios são máquinas do tempo. Se você estiver observando a Lua por um telescópio, o que você enxerga é a luz que saiu da Lua há 1,5 segundos atrás. Da mesma maneira, se você olhar para o Sol, o que você vê é o Sol como ele era há 8 minutos atrás. E quando você observar Alfa Centauri, a estrela vizinha ao nosso Sol, você a vê como ela era há 4,2 anos atrás.
Seguindo nesta linha de raciocínio, suponhamos que uma catástrofe ocorresse hoje em Alpha Centauri e esta estrela explodisse. Nós veríamos esta explosão apenas daqui a 4,2 anos. Fantástico isso, não é mesmo? Você começa a entender então o porquê os telescópios são verdadeiras máquinas do tempo, mas ainda não acabou. Para trazer isso para a nossa realidade, vou dar um exemplo prático. Imagine a água que é lançada pela mangueira de um bombeiro em direção a um incêndio, localizado a uma distância de cerca de 30 metros. Os bombeiros ligam o equipamento, mas a água que sai da mangueira precisa percorrer os 30 metros até atingir o foco de incêndio. E isso leva um certo tempo. Da mesma forma ocorre com a luz. Imagine que o bombeiro seria a nossa fonte de luz, digamos o sol, por exemplo. A água que sai da mangueira seria a luz. O local do incêndio seriam os nossos telescópios, que receberiam os fótons de luz. Acredito que agora você já consegue perceber como funciona essa máquina do tempo, não é mesmo? Antes de finalizarmos, vou dar mais 2 exemplos muito legais para fecharmos a questão. Sabemos que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás pela queda de um imenso asteroide. Imagine que existe uma civilização alienígena muito avançada, localizada em uma galáxia a 65 milhões de anos-luz da Terra. Se estes seres estivessem observando o nosso planeta agora, neste minuto, a luz da Terra que está chegando a eles saiu daqui há 65 milhões de anos atrás. Logo, a luz que eles estão vendo deixou a Terra quando ainda existiam dinossauros andando sobre o nosso planeta. Se de alguma forma os instrumentos desses alienígenas fossem capazes de observar o solo do planeta, eles então veriam esses répteis gigantes caminhando sobre ele. Agora você está equipado de todo o conhecimento necessário para entender que, quando olhamos para o cosmos, o que vemos na verdade é o passado. E quanto mais potente um telescópio, mais longe no tempo ele vai observar. Você provavelmente já ouviu falar do telescópio espacial James Webb da NASA. Ele foi lançado no Natal de 2021. Esse telescópio é o mais potente já construído por mãos humanas. E estima-se que ele será capaz de observar as primeiras estrelas do universo se formando. Isso porque ele será capaz de observar objetos localizados a 13 bilhões de anos-luz de distância. Vamos então usar o conhecimento que você aprendeu aqui no vídeo. O James Webb observará uma estrela localizada a 13 bilhões de anos-luz de distância, o que significa dizer que a luz que chegará até ele saiu da estrela há 13 bilhões de anos atrás. Agora que você já aprendeu sobre a luz, sua velocidade e o porquê de observarmos o passado, quando olhamos para o cosmos, acredito que esse vídeo já vale um like, não é mesmo? Manda lá então! E também não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque aqui você fica informado e aprende astronomia de verdade. Você deve ter observado que no início e no final de alguns de nossos vídeos estão aparecendo um QR Code e uma frase: apoie esse canal pelo Pix, juntamente com o e-mail que é a chave do meu Pix, mariofontana.ufmg@gmail.com. É o seguinte, pessoal, nosso canal ainda não foi monetizado pelo YouTube. E se você gosta dos vídeos e também simpatiza-se com a causa da boa divulgação científica no Brasil, e puder e quiser dar o seu apoio para este trabalho, contribua com qualquer valor. Pode estar certo que essa contribuição voltará para você como vídeos cada vez melhores e vai ajudar muito no crescimento do Nerd aos 50. Obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.